Esta é a história do dia da Rádio Observador. Putin, Xi ou Biden? Quem vai vencer na Ucrânia? Они сражаются героически, мужественно, храбро. Мы гордимся ими, гордимся и в их честь трижды ура! Ура! Um dia depois do discurso do Estado da Nação, Vladimir Putin encheu o estádio Luzhniki em Moscovo. Bancadas cheias de bandeiras russas, sorrisos, vivas aos militares, ao presidente e à mãe pátria. Россия! Durante 2 dias, Vladimir Putin e Joe Biden marcaram terreno em discursos e declarações públicas sobre a guerra e sobre o futuro do equilíbrio geopolítico. Ao mesmo tempo, chegava a Moscovo um alto diplomata de Pequim com promessas de aproximação entre a Rússia e a China. Estamos na véspera do primeiro aniversário da guerra na Ucrânia e importa parar e olhar para estes sinais e, através deles, tentar um vislumbre do futuro. Vou conversar com Ana Santos Pinto, investigadora do IPRI, especialista em relações internacionais e segurança, foi também secretária de Estado da Defesa. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vinda, Ana Santos Pinto. Muito obrigada pelo convite, é um gosto. Vamos começar por Joe Biden, que depois de Kiev e Varsóvia já está nos Estados Unidos. Article 5 is a sacred commitment the United States has made. We will defend literally every inch of NATO. Every inch of NATO. Sentado à mesa com os 9 de Bucareste, o presidente norte-americano reafirmou o que já tinha dito em Varsóvia. Diz Joe Biden que os Estados Unidos vão honrar o artigo 5º da NATO, ou seja, o ataque a um é um ataque a todos. Professora, estamos aqui perante um aviso sério ao Kremlin ou esta é uma mensagem que serve mais para tranquilizar os países que estão ali naquela linha de fronteira com a Ucrânia e a Rússia? Eu creio que serve para as duas coisas, mas muito mais para tranquilizar os países que têm uma situação de proximidade com a Federação Russa que lhes causa um sentido de ameaça muito, muito significativo. Vladimir Putin, ao longo dos últimos 10 anos, tem testado a coesão da Aliança Atlântica de várias formas, não só através de exercícios, de declarações, mas também através da tentativa de intervenção mais ou menos indireta junto de lideranças e de elites políticas de vários Estados da Aliança Atlântica, em particular daqueles que fazem parte da Europa de Leste. E ao longo desses anos, as várias lideranças, designadamente no caso da Polónia e no caso da República Checa, da Roménia, da Estónia, naturalmente dos países bálticos, têm sido muito vocais na Aliança Atlântica a dizer a Rússia é uma ameaça e nós temos que nos proteger contra essa ameaça. E o que Biden foi dizer a Kiev, em relação à Ucrânia, e depois à Polónia agora ao chamado Grupo dos 9, aqueles que aderiram em conjunto à Aliança Atlântica, é de facto isso. O artigo 5º, que simplificando um por todos e todos por um, vale. Nós estamos aqui com esse compromisso e o reforço do ponto de vista militar, das capacidades militares, é uma realidade, vocês já o veem no terreno e caso seja necessário mais, nós aqui estaremos para responder nesse sentido. Portanto, eu acho que é as duas coisas, um aviso a Vladimir Putin que a coesão da aliança se mantém, mas também uma medida de confiança e um reforço do apoio inabalável aos países da Europa de Leste. E antes de passarmos ao ponto seguinte, Ana Santos Pinto, o que é isso do Grupo dos 9 de Bucareste? Bom, o Grupo dos 9 são constituídos pela Polónia, pela Roménia, pela Bulgária, pela República Checa, ou Chequia, se preferirem,
a Hungria, Estónia, Letónia, Lituânia e Eslováquia. E, portanto, este grupo dos 9 são aqueles que integraram em conjunto a Aliança Atlântica depois, durante o período da União Soviética, faziam parte do Pacto de Varsóvia e, terminada a União Soviética, desfragmentado todo esse conjunto de Estados, passaram para o chamado Bloco Ocidental, para a Aliança Atlântica e para a União Europeia. E se traçarmos uma linha norte-sul, a começar na Estónia e a acabar na Bulgária, vamos passar por estes países, por este grupo dos 9 de Bucareste. Nesta altura, quantos militares da NATO estão distribuídos nessa linha? Bom, nós temos que separar aqueles que estão no terreno e aqueles que estão em prontidão. O que é que isto significa? Estão em bases nos territórios dos Estados aliados, vamos imaginar, estão em Portugal, mas com uma capacidade muito rápida de chegarem a qualquer um destes Estados no caso de ser necessário. E, portanto, isto leva a que determinadas capacidades militares, e isto é importante explicar nesta altura, determinadas capacidades militares não possam ser utilizadas porque elas estão comprometidas para o caso de serem necessário, ser necessário utilizarem na Aliança Atlântica. E, portanto, vamos imaginar o caso de Portugal. Portugal fez, durante muito tempo, a vigilância aérea dos países bálticos. O que é que isso significa? Substituiu a Força Aérea dos países bálticos a fazer a sua vigilância aérea. Portugal recentemente colocou um conjunto de tropas significativo na Roménia. Porquê? Porque foi necessário fazer o reforço da Polónia, Roménia e República Checa, ou Chequia, com tropas no terreno. Portanto, não são só aquelas que estão em Portugal ou noutro Estado qualquer, aliado, neste caso, membro da Aliança Atlântica, com capacidade de ir rapidamente, mas já estão no terreno. E Portugal adiantou até 6 meses a missão que tinha nessa altura para reforçar a Roménia e dizer, se for preciso, perante o contexto de guerra da Ucrânia em que estamos, já estão no terreno, não é necessário esperar as 48 horas ou o período que seja definido para cada uma das capacidades que está comprometida. E, portanto, os Estados têm que fazer esta gestão. Aquilo que não podem utilizar, porque se for necessário ativar num período muito curto de tempo, elas têm de estar treinadas, prontas, a arrancar e cumprir o tempo de resposta. E Biden esteve em Kiev com Zelensky, fez 20 horas de comboio, 10 para cada lado, esteve 4 horas na capital ucraniana, esteve em Varsóvia, recebeu os representantes dos 9 de Bucareste, mas não foi a Bruxelas, nem a Berlim, Paris, Londres. Biden está a dizer à Europa que quem manda deste lado do conflito são os Estados Unidos, ou esta é uma conclusão um pouco exagerada? Eu creio que a conclusão pode ser entendida de uma outra forma. É inevitável que encaremos os Estados Unidos como o líder da Aliança Atlântica. E os Estados que neste momento se sentem mais ameaçados pela Federação Russa querem que a Aliança Atlântica seja a sua linha de defesa. NATO is standing strong and showing clear commitment towards Ukraine and its people. The B9 is stronger than ever. E, portanto, os Estados Unidos foram reforçar o seu compromisso e afirmar o seu compromisso em relação aos países da Europa de Leste. Não vamos esquecer que Biden já esteve na Europa. Biden já esteve em Bruxelas, já falou com os responsáveis políticos e vai estar novamente numa cimeira da NATO agora em julho, em Vilnius, e o que era necessário, a visita simbólica, o compromisso político que era necessário demonstrar nesta altura, não era para com a União Europeia, era para com os Estados membros da Aliança Atlântica que estão mais confrontados com a realidade de insegurança e instabilidade
e conflito. Estão na zona de perigo, é isso? Exatamente, porque essa imagem é uma imagem que é sentida por essas populações de uma forma muito diferente do que acontece em Berlim, em Bruxelas, em Paris ou em Lisboa. A mesma coisa acontece no caso da Finlândia e da Suécia, que fazem igualmente fronteira com a Federação Russa e que alteraram o seu posicionamento de décadas dizendo nós queremos aderir à NATO. E, portanto, isto significa que, de facto, as populações entendem o comportamento da Federação Russa como uma ameaça às suas fronteiras. Já voltamos à conversa com Ana Santos Pinto, investigadora na área das relações internacionais e defesa. Vamos olhar para o outro lado da linha, para Moscovo, mas também para Pequim. Ouviu Rádio Hoje? Ouvi a pipoca mais doce, a Ana Garcia Martins. Ouvi a Catarina Miranda. Ouvi o Manel Serrão. Ouvi o meu amigo Júlio Magalhães. Sim, ouvi o Paulo Ferreira. Já ouvi a Maria João Simões. Ouvi a voz incrível da Carla Jorge de Carvalho. Ouvi o José Manuel Fernandes. Ouvi a Helena Matos. Ouvi, claro, o Rui Ramos. Ouvi o João Miguel Tavares. Ouvi o Luís Aguiar Conraguia. Ouvi a Susana Peralta. Já ouvi o Jorge Fernandes. Ouvi o João Marcos de Almeida. Ouvi o Bruno Cardoso Reis. Ouvi o Carlos Filhais. Eu ouvi o Martim Sousa Tavares. Ouvi o Bruno Vieira Amaral. Ouvi o Eduardo Sá. Ouvi o Alberto Gonçalves. Ouvi o Gabriel Alves. Acabei de ouvir o Pedro Henriques. Se também já os ouviu, ouviu a Rádio Observador. Estamos de regresso à conversa com Ana Santos Pinto, professora, investigadora e antiga secretária de Estado da Defesa. E agora vamos até ao estádio Luzhniki, em Moscovo. Estamos a ouvir um militar russo, aqui numa versão da popular canção Katyusha, aqui numa mistura entre o moderno e o clássico, porque temos de um lado rap e do outro as vozes do coro Alexandrov. O coro Alexandrov é o herdeiro do coro do Exército Vermelho e Katyusha é uma canção popular que conta a história de Katyusha, um diminutivo de Catarina, em russo, e esta Catarina faz juras de amor a um soldado que combate em defesa da pátria. Katyusha é também o nome de uma bateria de rockets do Exército Vermelho, mas esta canção foi muito popular na Segunda Guerra Mundial e nos anos subsequentes. Ana Santos Pinto, entre o clássico e o moderno, vimos aqui num estádio apinhado em Moscovo vários símbolos de um passado soviético. E isto não é por acaso, é? Não é de todo por acaso aquilo que Vladimir Putin tem feito do ponto de vista discursivo, ou seja, através das palavras, e o que tem feito através dos atos e do simbolismo é recuperar uma ideia do Império Russo, do poder russo e do nacionalismo russo. Aliás, essa é toda a base identitária que suporta o discurso de Vladimir Putin, que suportava há mais de um ano, quando ele começou a definir publicamente a sua ideia em relação à inexistência, à legitimidade da Ucrânia, e que continua, aliás, no discurso que fez este 21 de fevereiro, em que basicamente volta a implicar o regime russo com a ideologia neonazi, com a ação terrorista no Donbass, e que recorda que as fronteiras da Rússia não podiam estar em causa perante aquilo que era um ataque do regime de Kiev, e, portanto, desse ponto de vista, aquilo que Putin faz é suportar o poder da Rússia na sua história que é revista, é reescrita de acordo com aquilo que Vladimir Putin quer, que é afirmar a Federação Russa como um poder internacional que não devia ter sido destruído com a União Soviética, que ele, aliás, designa por várias vezes de uma enorme tragédia.
Precisamente nesta terça-feira, entre elite política, militar, também eclesiástica, Putin fez esse discurso do Estado da Nação, 2 horas. Na quarta-feira, perante milhares de pessoas no Estádio Olímpico de Moscovo, a mensagem foi muito mais curta e mais virada para a glorificação dos militares. Mas diria que são duas faces do mesmo discurso, são duas formas, mas a mesma substância? São duas formas, mas a mesma substância, ou seja, aquilo que Vladimir Putin faz no Estado da Nação é, por um lado, enquadrar o conflito na Ucrânia numa responsabilização absoluta dos Estados Unidos e da Aliança Atlântica, e depois, durante cerca de uma hora e qualquer coisa, detalha as medidas do ponto de vista interno que tem vindo a tomar para responder ao conflito, responder àquilo que são, por exemplo, o impacto das sanções, admitindo uma redução do produto interno bruto da Rússia, mas dizendo nós temos a capacidade de responder, e faz aquilo que para mim foi bastante interessante, uma crítica às elites e aos oligarcas russos que não investiram na economia russa e preferiram, como ele disse, comprar iates e mansões e agora estarem dependentes daquilo que são as sanções das economias e do sistema financeiro internacional. E, portanto, Putin quis detalhar com a sua perspectiva e centralizar em si a iniciativa das medidas políticas, dos apoios sociais, do primado ao sistema educativo, etc. E quis fazê-lo com um enorme detalhe, até para ir sendo recuperado ao longo dos próximos meses, mas naturalmente que esse é o palco, o Estado da Nação, para mandar mensagens internacionais como suspensão no tratado que assinou com os Estados Unidos, que a Federação Russa assinou com os Estados Unidos em 2010 e que diz respeito à não proliferação do armamento nuclear. В начале февраля этого года прозвучало заявление Североатлантического альянса. E como devemos olhar para essa atitude, para a suspensão unilateral do Tratado New START, um tratado que, no fundo, refreia a corrida às armas nucleares? É importante nós percebermos que este tratado tem um histórico, e esse histórico é a assinatura em 1991 de um tratado entre a então União Soviética e os Estados Unidos, e que depois foi alargado a outros Estados da antiga União Soviética, neste caso a Bielorrússia, o Cazaquistão e a Ucrânia, porque também eles tinham arsenal nuclear. O que Obama faz em 2010, na altura o presidente da Federação Russa era Medvedev, é adequar esse acordo à nova realidade, e o que se pretendia era avaliar, monitorizar no terreno e à distância a redução dos arsenais nucleares, seja dos Estados Unidos, seja da Federação Russa. E o que Putin diz no discurso de 21 de fevereiro, em que ele não diz eu não me retiro, eu suspendo esta participação e o cumprimento do tratado, significa duas coisas. Em primeiro lugar, que considera não fazer sentido este mecanismo de monitorização porque o princípio é confiar, mas verificar. Ora, neste momento não há qualquer confiança entre os Estados Unidos e a Federação Russa, muito menos a abertura para a verificação do que se passa no terreno. Em segundo lugar, ele diz que não será o primeiro a fazer testes nucleares, mas se outros os fizerem, no caso dos Estados Unidos, ele também o fará. O que significa que há outras grandes potências com capacidade nuclear que podem realizar esses testes. Finalmente, ele diz que já não faz sentido falar num tratado entre os Estados Unidos e a Federação Russa, mas sim entre a Aliança Atlântica, a NATO, e a Federação Russa. Porquê? Porque há outros Estados da NATO, designadamente a Grã-Bretanha e a França, o Reino Unido e a França, que têm arsenais nucleares. E, portanto, ele muda o paradigma do START, não para uma dimensão bilateral Estados Unidos-Federação Russa, mas sim Aliança Atlântica, liderada pelos Estados Unidos e com mais arsenais nucleares do Reino Unido e da França, e Federação Russa. Ou seja, o que Putin quer é colocar-se ao mesmo nível no sistema internacional. O que ele quer é este reconhecimento, do ponto de vista internacional, de que é um poder a par dos Estados Unidos, que levam atrás de si a Aliança Atlântica e, naturalmente, depois também da China. Biden
atira, numa pergunta feita pelos jornalistas enquanto tiravam uma fotografia, atira um "It's a mistake". É um erro, diz Biden. É um erro para toda a arquitetura, como nós chamamos de segurança, ou seja, para a forma de funcionamento e as regras em vigor. Porquê? Porque a partir do momento em que os dois maiores arsenais nucleares, os Estados Unidos e a Federação Russa, não têm um mecanismo de controle e de monitorização, isto significa que qualquer um que detenha essa capacidade nuclear não se sente filiado a qualquer tipo de controle e monitorização. E antes de ir ao Estádio Olímpico de Moscou, Putin recebeu Wang Yi. Российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие годы. Quem é este diplomata chinês? Bom, nós podemos fazer uma mimetização ou uma equivalência a Ministro dos Negócios Estrangeiros, mas, na verdade, ele é o responsável pelas relações exteriores do Comitê Central do Partido. Está acima disso, é isso? Não é a mesma coisa, porque quem manda na China é o Partido Comunista Chinês e o Comitê Central do Partido Comunista Chinês. E, portanto, ele é responsável pela componente de relações externas do Comitê Central do Partido Comunista Chinês. Faz parte do núcleo duro do Comitê Político do Partido Comunista da China e, portanto, é uma figura muitíssimo relevante, apesar de termos sempre que ter em consideração que a figura central é sempre o presidente Xi Jinping, porque ele sim tem uma dimensão muito centralizadora, mas é um representante e uma voz de Xi Jinping neste diálogo. Em Moscou e Pequim falam de aproximação. O que é que isto pode representar para o futuro dos equilíbrios geopolíticos? E um desafio, só temos 1 minuto para esta resposta. Se nos recordarmos, a 4 de fevereiro de 2022 foi assinado o acordo para uma relação muito privilegiada, muito próxima, entre a Federação Russa e a China, a poucos dias da intervenção militar. Interessante é o discurso de Wang Yi na Conferência de Munique, em que a China assume a responsabilidade de propor um documento para uma mediação e um processo de paz, porque a China quer assumir esta influência única, ou seja, aparecer por cima, porque não está diretamente envolvida no conflito, aparecer por cima dos Estados Unidos e ter esta capacidade de dirimir e resolver um conflito que afeta à escala global, e isso será uma alavanca impressionante da política externa chinesa do ponto de vista do sistema internacional. Depois de um ano de guerra, Xi Jinping, Vladimir Putin e Biden vão ser os 3 grandes atores desta guerra da Ucrânia? Bom, Biden e Xi Jinping já eram, certamente, e acho que já todos tínhamos percebido, porque acho que pelo menos as próximas 2 décadas vão ser vividas em função desta competição entre os Estados Unidos e a China. Vladimir Putin fez tudo o que lhe foi possível com o sacrifício da comunidade política ucraniana para se tornar também um ator de relevo e no meio temos uma União Europeia a tentar perceber qual é a melhor forma de se posicionar. Mas eu creio que a visibilidade de Vladimir Putin está muito centrada no conflito da Ucrânia e é por isso que ele está sentado à mesa. Enquanto existir conflito, ele tem de estar nessa fórmula, digamos assim, do ponto de vista político internacional. Obrigado, Ana Santos Pinto. Obrigada eu. Ana Santos Pinto foi secretária de Estado da Defesa. É investigadora, professora universitária, especialista em relações internacionais e segurança. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos são da agência Reuters e o comício de Moscovo está disponível no YouTube. A produção foi da Mariana Oca Ferreira, a sonoplastia do Artur Costa e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.